Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Videoaula de Biologia. Você já sabe, eu sou seu professor Davi Barbosa. E olha, a gente está nesse período de pandemia ainda, infelizmente, não é isso? Eu espero que você, aliás, esteja se cuidando e esteja bem com você e com a sua família, tá certo? Pois é, aliás, eu sou professor também, claro, né? Então, trabalho em escola, em escolas, aliás, né? O professor hoje tem que trabalhar em mais de uma escola, então é o seguinte, eu estou com um volume muito grande de aulas para gravar, não é isso? Antes da pandemia, a gente sempre tem um volume muito grande de aulas para trabalhar mesmo em sala de aula normal. Agora, com a pandemia, a gente está dando aula assim, remotamente, gravando aula, né? Então, por isso que não tem tido uma certa frequência aqui com os vídeos do canal, tá certo? É um desejo meu, uma pretensão, né? Quem sabe um dia eu consiga postar vídeos pelo menos uma vez por dia, né? Uma aula por dia, tá certo? Bom, mas sem enrolação, eu vou voltar aqui com a aula de membrana plasmática. A última aula que eu postei aqui sobre membrana plasmática foi sobre transportes passivos, aqueles que são espontâneos, né? Não gastam energia química do ATP, a difusão simples, difusão facilitada e osmose. Hoje, nessa aula, a gente vai falar de transportes ativos, que gastam a energia química do ATP e são contra o gradiente de concentração. Vamos ver aqui como é que é isso aí, tá certo? Vamos lá. Aproveite a aula aí, tá? Então, isso aí é o transporte pela membrana, né, gente? Transporte passivo e ativo. A gente já viu passivo, mas vamos definir ele novamente para ficar como revisão, né? Antes, né, a capacidade da membrana plasmática de selecionar o que entra e sai, deixando o meio intracelular diferente do meio extracelular, é o que nós chamamos de permeabilidade seletiva, tá certo? Claro que as proteínas da membrana plasmática é que vão fazer isso, e aí nós temos então dois tipos de transporte. O passivo, que é espontâneo, ou a favor do gradiente de concentração, ele não consome ATP, difusão simples, difusão facilitada e osmose. Nós já vimos numa aula, está aparecendo aí para vocês depois, é só clicar lá e assistir, tá bom? Hoje a gente vai focar no transporte ativo, que não é espontâneo nem a favor do gradiente de concentração, gradiente de diferença, né? Para ter, né, a gente comentou isso também, né? Para ter transporte de coisas, né? De partículas, sais, açúcar, gases, enfim, tem que ter meios com diferentes concentrações. O meio mais concentrado que a gente chama de hipertônico e o meio menos concentrado que a gente chama de hipotônico, tá ok? Aqui no transporte ativo as partículas vão para onde já tem mais. Isso não é espontâneo, isso é forçado, por isso que vai gastar a energia química do ATP, tá certo? Então, os exemplos de transporte, aliás, consome ATP, né? E os exemplos agora sim, bomba de sódio e potássio, que é uma proteína transmembrana, que vai deixar as concentrações do sódio e do potássio diferentes, tá ok? A fagocitose e a pinocitose, que são processos de englobamento de partículas, coisas maiores que vão entrar na célula no caso. Então vamos lá, transporte ativo pra gente, né? Vamos falar já da bomba de sódio e potássio, ATPase, olha só, ela atua como enzima também, que consome, adivinha, o ATP, por isso ATPase, né? Definição, é um tipo de proteína carreadora, ou seja, de transporte, transmembrana, né, que atravessa a membrana inteira, tá ok? Transporta soluto contra o seu gradiente de concentração, gasta ATP, ou seja, ela faz transporte ativo, né? Função dela, atenção aqui, ó, devolver os íons Na+, sódio, portanto, para fora da célula. Ao mesmo tempo, devolver os íons potássio K+, para dentro da célula. Então, aqui é o seguinte, né? A gente descobriu que naturalmente tem mais íon sódio lá fora do que dentro. Portanto, por difusão simples, os íons sódio vão lá do meio extracelular para o meio intracelular, por difusão simples, inclusive. Essa bomba de sódio e potássio não deixa as concentrações dos íons sódio se igualarem, né? Ela pega esses íons sódio que entraram e lança de volta para fora, sempre deixando esses íons mais concentrados lá fora da célula. Por outro lado, e ao mesmo tempo, é o que acontece com o potássio. A gente descobriu que os íons K+, eles estão naturalmente mais concentrados dentro da célula. Por difusão simples, gente, eles tendem a sair, tá certo? A bomba de sódio e potássio pega esses íons K+, que saíram e devolve para dentro, mantendo esse íon potássio K+, mais concentrado lá dentro da célula. É o que faz a bomba de sódio e potássio. Deve estar perguntando por que ela faz isso, né? Porque as células funcionam às custas dessa diferença de potencial, né? Ou seja, nós vamos ter mais cargas positivas lá fora, porque existe mais íon sódio lá fora, e menos cargas positivas lá dentro, porque existem menos íons potássio lá dentro, quando a gente compara
potássio com sódio, íon potássio com sódio. Essa diferença de potencial, né, isso, de cargas, tá certo? É muito importante para a transmissão do impulso nervoso lá nos neurônios. Aliás, é fundamentalmente importante para a transmissão dos impulsos nervosos. Tá ok? Aula de impulso nervoso, transmissão neural, tem vídeo também aqui no canal sobre isso, tá ok? Se você ficou em dúvida, porém, pode perguntar, deixa aí nos comentários, tá? Então, vamos ver, né? Vamos ver o mecanismo de ação da bomba de sódio e potássio, ATPase. Então, nós temos aqui a face externa, aqui em cima, né? Face externa da membrana ou parte de fora da célula, tá? Ok? Aqui embaixo, por outro lado, a parte de dentro da célula ou a face interna. Olha só, naturalmente, né? Ou seja, a gente descobriu, aliás, que o sódio está mais concentrado lá fora do que dentro, tá ok? Por difusão, ah lá, ele já passou, tá vendo? Aquele íon a mais sódio que estava aqui fora já passou, pronto, ó. Naturalmente isso acontece, tá? Isso aqui é difusão simples, né? O sódio passando lá para dentro é difusão simples, tá ok, gente? Mas o que a bomba de sódio e potássio faz? Devolve ele lá para fora. Então aqui você está vendo a bomba de sódio e potássio ATPase, ele acabou de devolver esse sódio que entrou, tá vendo? Lá para fora, mantendo ele mais concentrado lá fora. Os íons potássio, eles estão mais concentrados dentro da célula, por outro lado, do que fora, tá certo? Por difusão, esse íon sai, tá certo? Isso é difusão simples, inclusive. Esse íon potássio que saiu, ele interage aqui com a bomba de sódio e potássio, que lança ele para dentro de volta. O íon sódio e o íon potássio, eles são devolvidos ao mesmo tempo. No meu esquema aqui eu faço separadamente só para te explicar. E aqui vale um detalhe, né? No meu esquema aparece 3 íons sódio, 3 íons potássio, um lá dentro, um lá fora, enfim, para cada um deles. Mas a gente sabe que tem mais íons sódio lá fora do que íons potássio. A relação é de 30 íons sódio para 20 íons potássio, tá? Então, se a gente faz a conta aí, a gente tem mais cargas positivas lá fora do que dentro. O meu esquema não mostra isso, porque ele serve apenas para explicar o mecanismo de ação da bomba de sódio e potássio. Você entendeu? Resume aí, né, Davi? O que a bomba de sódio e potássio faz? Devolve o sódio lá para fora para ele ficar mais concentrado lá fora. Ao mesmo tempo que devolve o potássio lá para dentro, para ele ficar mais concentrado lá dentro. É isso que a bomba de sódio e potássio faz, tá certo? Só que como isso é forçado, ela gasta ATP, por isso que inclusive ela é ATPase. Beleza, gente? Vamos seguir aí, não? Agora a gente vem com os processos que modificam a membrana, né? Que mexem com a estrutura da membrana, que a gente chama genericamente de endocitose. Definição: processo de englobamento de partículas, macromoléculas, por exemplo, gotículas de lipídios, são exemplos de que entra, tá ok? Exemplos de endocitose, a fagocitose e a pinocitose. Vamos compará-las. A fagocitose é o englobamento de partículas grandes através da emissão de pseudópodes, células inclusive, né? Um leucócito, que é uma célula de defesa, quando engloba uma bactéria, uma célula invasora, essa bactéria se comporta como uma partícula grande, portanto, o leucócito ele está fazendo fagocitose de bactérias, tá ok? Para que essa célula bacteriana seja envolvida, né, o leucócito ele expande a membrana, expande o seu citoplasma. Essas expansões citoplasmáticas é o que a gente chama de pseudópodes, falsos pés seria a tradução, né? Vamos ver na sequência aqui. Pinocitose, englobamento de gotículas ou partículas menores através de invaginações, por exemplo, gotículas de lipídio, né? Óleo em água. Essas gotículas em água a gente pode considerar partículas, tá ok? Essa invaginação nada mais é do que a entrada da membrana, literalmente lá para o interior da célula, tá ok? Então nós temos uma modificação um pouquinho mais discreta, que são as invaginações, do que os pseudópodes ou pseudópodos. Vamos comparar, vamos ver aqui os esquemas para a gente fechar, tá? Então nós temos aqui fagocitose, por exemplo, leucócito englobando uma bactéria. Olha só, tá vendo? Já apareceu todo o esquema para você. A gente tem um leucócito aqui, e aqui a gente já vê um pseudópode, aqui um segundo pseudópode, aqui a bactéria que é o alimento, tá certo? Ó, aqui a gente vê nitidamente um pseudópode destacando. Aqui a gente vê um pseudópode mais o segundo pseudópode. Aqui também tem 2, né? Aqui pronto, acabou a fagocitose. Daqui para cá, tá vendo? Daqui para cá nós temos a fagocitose ocorrendo. Veja que a partícula alimentar, que no caso é a bactéria, fica armazenada num saquinho de lanche, que é uma vesícula alimentar que a gente chama de fagossomo.
tá certo? Então, na fagocitose nós temos o englobamento de partículas sólidas a partir da emissão de pseudópodes. Essa partícula fica armazenada num fagossomo, que é uma vesícula alimentar, tá ok? Claro que ali vai ocorrer a digestão intracelular, beleza? Vamos comparar aqui com a pinocitose, por exemplo, a absorção de gotículas que acontece lá no intestino. A gente tem a membrana plasmática, aqui já começa uma entrada da membrana, tá vendo? A membrana entra novamente aqui, entra mais uma vez, formando invaginações, tá certo? No final, essas substâncias aqui, podem ser gotículas de lipídio, por exemplo, vão ficar armazenadas também num saquinho de lanche, uma vesícula alimentar, que nesse caso a gente chama de pinossomo, tá certo? Então, na pinocitose, nós temos o englobamento de partículas pequenas, gotículas, geralmente, tá ok? Através das invaginações, entradas da membrana plasmática, simplesmente essas partículas ficam armazenadas em pinossomos, não vai se esquecer disso, tá ok? Claro que esse material todo, né, após ser digerido, vai acabar formando resíduos até na célula, né? Nem tudo que a célula engloba é transformado de fato em nutrientes, é aproveitado. Tem resíduos, tem coisa que não é digerida. O processo de eliminação de resíduos pela célula, gente, chama-se exocitose ou plasmocitose, ou defecação celular. As células também defecam, defecar é eliminar resíduos. Esse é o conceito biológico desse processo, né? Então, aqui só para você ver, a exocitose ou plasmocitose, processo de eliminação de resíduos, está aqui mais uma vez a definição para vocês. Pronto, nós temos aqui um vacúolo residual. Esse seria o núcleo dessa célula toda, né? Aqui o vacúolo residual, pronto, aqui a eliminação dos resíduos. Aqui nesse local onde estou passando essa bolota vermelha, nós temos a plasmocitose ocorrendo. Beleza, gente? Tá, então, mais uma aula aqui do canal pra gente não ficar muito tempo sem colocar aulas aqui no nosso canal, no canal Vídeo Aula de Biologia, o seu canal para estudar nessa quarentena. Meus queridos, divulgue o vídeo se você gostou nas suas redes sociais, dê um like aí, dê um gostei, se inscreva no canal se você é novo e muito obrigado pela atenção, para você que ficou aqui até agora. Abraços, tudo de bom para vocês. Até a próxima aula.